professor José Roberto, mais um Conversando sobre Literatura. Vamos falar hoje a respeito de O Fausto, da autoria de Goethe. É uma obra fundamental no diálogo com o texto literário, com o cânone da literatura, e essa obra, inclusive, ela é retomada por escritores que vêm depois, e o próprio Goethe, de certo modo, ele se apropriou de uma lenda, de algo que já era conhecido do tempo dele, e reelaborou o texto, produzindo o clássico, que é hoje Fausto, da sua autoria. Mas antes vamos falar um pouco sobre o autor. Quem foi Johann Wolfgang von Goethe? Foi um escritor alemão, nascido em Frankfurt em 1749 e que se notabilizou pela produção literária, ainda que tenha se formado em Direito e tenha advogado por algum tempo. Viajou para a Itália e depois dessa viagem ele resolve se dedicar de fato à literatura. Produziu várias obras. As duas mais conhecidas são O Sofrimento ou Os Sofrimentos do jovem Werther e Fausto, mas ele é mais conhecido por Fausto, ainda que Os Sofrimentos do Jovem Werther também tem uma importância porque foi a obra que fez com que ele se tornasse conhecido em toda a Europa e também pela polêmica da obra, uma obra romântica, intensa, de paixão, e que inclusive o personagem vai às últimas instâncias e ao suicídio por causa do amor. Isso também gerou muita polêmica posteriormente e é uma obra relevante na produção literária do Goethe. Mas ele ficou conhecido mesmo pelo Fausto. E Fausto é uma obra que, inclusive, ele retoma outras narrativas a respeito desse personagem. Inclusive, desde os tempos shakespearianos já se conhecia um personagem que, como Fausto de Goethe, tinha vendido a alma ao diabo em busca de fama e de conhecimento. Então, o Fausto de Goethe foi uma obra que foi produzida em 2 volumes, né? É uma obra escrita em 2 partes. A primeira parte escrita em 1775 e a segunda parte em 1791. Os personagens dessa obra e o enredo da obra são os 3 principais são o próprio Fausto, Mefistófeles e Margarida. O Fausto é aquele homem ambicioso que quer se tornar famoso, conhecido, rico. E Mefistófeles é o diabo que aparece, né, trazendo para ele uma proposta de que ele poderá ter conhecimento, fama, desde que entregue a sua alma a ele. Então essa temática, inclusive bíblica, não é, do homem ser seduzido por Satanás, e a tentativa do homem buscar conhecimento, riqueza, fama, e Satanás lhe oferecendo caminhos, facilidades. Nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, nós temos a história de Jó, que foi tentado de todas as formas, não é? Satanás, num diálogo com Deus, colocam em jogo a fidelidade de Jó. Se Jó realmente serviria a Deus porque ele era um homem temente, ou se ele servia a Deus apenas por causa das coisas que Deus dava a ele. Então Jó, no livro bíblico, ele vence, né? Ele mostra-se fiel a Deus. Retoma também o próprio Cristo das Escrituras, dos Evangelhos, que ao ser tentado lá no monte, né, ele vence Satanás através da palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o Fausto, ele acaba cedendo. O Fausto, ele abre mão
da sua alma, entrega a sua alma a Mefistófeles, a esse diabo, para que ela se aproprie dela, para que ela seja dona e proprietária da alma dele. E até aí tudo bem, ele consegue fama, ele consegue notoriedade na sociedade, algo de valor, ele consegue se transformar naquilo que muitas pessoas hoje buscam por algum momento, que é se tornarem celebridades. Então ele se torna uma celebridade graças a esse pacto, a essa aliança que ele faz com Mefistófeles. Mas ele acaba conhecendo Margarida. E Margarida é a representação do amor, da sensibilidade, da ternura. E agora Fausto se vê diante desse dilema. Ele pode estar ao lado de Margarida, mas agora ela precisa vir para o lado dele. No entanto, o que fazer? O que fazer diante dessa situação, se a partir de agora, ou se a partir de um determinado momento, ele entregou a sua alma a Mefistófeles em busca do conhecimento. E Mefistófeles não permite que o Fausto devote o seu coração a Margarida, por causa da aliança que ele fez com ele. Então, essa história, essa narrativa, inclusive a abdicação de Margarida, porque ela também não pode seguir esse caminho. O caminho de Margarida é o caminho do amor, é o caminho da sensibilidade, é o caminho da ternura, enquanto que o caminho do Fausto é o caminho do conhecimento. Então aqui nós temos uma dicotomia que geralmente é posta na filosofia, na literatura, inclusive na própria religiosidade e na espiritualidade, que é a do conhecimento e da sabedoria. E geralmente o conhecimento ele está associado ao controle que nós queremos ter, principalmente em relação à natureza. Nós queremos dominar todas as coisas e subjugá-la. E ter conhecimento não necessariamente é ter sabedoria. Às vezes as pessoas buscam por conhecimento e elas podem destruir as suas próprias vidas, podem destruir o meio ambiente, podem destruir os outros, porque o conhecimento acaba se tornando um fim em si mesmo. Então aí é onde nós, inclusive, colocamos, né, a partir dessa perspectiva literária e até filosófica, os limites da ciência, os limites do conhecimento. E os limites da ciência e os limites da ciência, do conhecimento, estão na sabedoria, no amor, na ternura e na sensibilidade. Então Margarida nos vem a lembrar e nos evocar para essa dimensão de nós repensarmos se o conhecimento deve ser a medida de todas as coisas, a ciência deve ser a medida de todas as coisas, ou se nós também devemos avaliar o papel da sabedoria, de pensar até que ponto aquilo que nós estamos conhecendo se de fato torna as nossas vidas mais não apenas mais produtiva, mas também se torna nossas vidas mais felizes, se torna as nossas vidas mais voltadas para o outro, vidas que possam fazer bem a nós mesmos e ao outro. E daí o papel de Margarida e o papel do amor. Então eu destaco aqui, essa é uma obra universal porque ela antecipa os perigos da tecnologia. Então nós estamos nos tornando agora escravos da tecnologia, escravos desse conhecimento científico, e às vezes nós estamos nos deixando levar. É o dilema, é o nosso grande dilema, as mídias nos atraindo. Zygmunt Bauman, né, já destacou sobre as armadilhas da contemporaneidade, dentre elas as mídias sociais que estão nos guiando, né, as fake news, as notícias falsas. Então todo esse conhecimento, ao invés de nos aproximar uns dos outros e buscar ideais importantes para o bem da humanidade, está nos distanciando, está fazendo com que a gente reproduza conhecimentos falsos, notícias falsas, notícias sem embasamento, inclusive da própria ciência, e falta de sabedoria.
e principalmente falta de amor. Então, a supervalorização da tecnologia em detrimento do próprio homem e da própria condição humana, né? Então, eu destaco aqui um trecho da obra, né, que está no quarto de estudo Fausto, a tradução de Agostinho Dornelas, na qual está dito o seguinte, olha, abre aspas, no princípio era o verbo, vejo escrito, e aqui já tropeço. Quem me ajuda? Tão alto sublimar não posso o verbo, devo de outra maneira traduzi-lo. Se me inspira o espírito, está escrito que no princípio era o pensamento. Medita bem sobre a primeira linha, apressada não seja a pena tua, anima, cria tudo o pensamento, deverá estar, era ao princípio a força, no momento, porém, que isto escrevo, dize-me uma voz que aqui não pare, inspira-me, afinal, o espírito alvitre. Solução, enfim, acho satisfeito. No princípio era a ação, escrevo, devo. Então nós estamos nos tornando aqui, com base nesse final, que eu gostaria de destacar, no princípio era a ação, então nós estamos perdendo a capacidade de nós contemplarmos, de nós meditarmos, de nós refletirmos, de nós pensarmos. Daí o papel da literatura, o papel da filosofia, e nós estamos nos tornando cada vez mais pessoas da ação. E esse agir, essa máquina, essa engrenagem dos tempos modernos, do Charles Chaplin, né, está nos consumindo todos. E a tecnologia está nos destruindo, a menos que nós saibamos usá-la com sabedoria, não perder a ternura, não perder o amor. Fica aqui a minha indicação, a minha recomendação para ler o Fausto, ou melhor, Fausto, do Goethe. Eu tenho aqui em mãos, é uma tragédia, né? Eu tenho aqui em mãos a primeira parte. Essa minha edição é uma edição da editora 34, uma tradução original do alemão do Jenny Clave Segal, apresentação, comentário e notas de Marcos Vinícius Mazzari, ilustrações de Eugênio Delacroix. Então fica aí a indicação para você fazer a leitura do Fausto, do Goethe. Se você estiver acompanhando nossas conversas sobre literatura, aproveita aí, curta o nosso, dá um joinha aí no nosso vídeo, nos outros que estão aí anteriores, destacando obras clássicas e canônicas da literatura ocidental. Também assine o nosso canal, compartilhe, divulgue o nosso trabalho. Forte abraço, até o nosso próximo Conversando sobre Literatura, professor José Roberto.